Venceu o mal e aqui nasceu Cordeiro de Deus, o Filho de Deus. Em pura graça ele cresceu e como homem aqui viveu, sendo escravo da dor, da aflição, mas seu poder foi o amor. Deus Emanuel, príncipe da paz, luz para as nações, Cristo, eternamente Rei, estrela da manhã, Santo, Santo de Israel, Venceu o mal e aqui nasceu Cordeiro de Deus, Filho de Deus. Em pura graça ele cresceu e como homem aqui viveu, sendo escravo da dor, da aflição, mas seu poder foi o amor. Deus Emanuel, príncipe da paz, luz para as nações, Cristo, eternamente Rei, estrela da manhã, Santo,
No trono ele é o Rei da glória. Um novo cântico entoado nos céus ao Rei dos Reis. Levou sobre si as nossas dores, ferido de Deus, se entregou por mim. Digno é o Cordeiro que foi morto, a ele seja a força, a honra, a glória e o poder. Digno é o Cordeiro que foi morto, mas sobre a morte ele venceu. Ele venceu. Os seres viventes proclamam sem cessar, só Ele é santo. 24 anciãos lançam suas coroas diante do trono. Se prostram perante ao que vive para todo sempre, o Todo-Poderoso. Digno é o Cordeiro que foi morto, a ele seja a força, a honra, a glória e o poder. Digno é o Cordeiro
poder. Digno é o Cordeiro que foi morto, mas sobre a morte ele venceu. Ele venceu. Glória pra sempre ao Cordeiro de Deus, a Jesus o Senhor, ao Leão de Judá, a raiz de Davi, que venceu e o livro abrirá. O céu, a terra e o mar, e tudo que neles há, o adorarão e confessarão: Jesus Cristo é o Senhor. Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, ressurreto dentre os mortos, Ele é o Senhor. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Apocalipse 4:11. Bom dia a todos, irmãos, amigos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam sobre todos vocês. Sejam bem-vindos para este culto de adoração ao nosso Deus. Oremos. Senhor, obrigado, ó Pai, por mais esta manhã, por mais esse dia, ó Pai, pela vida, Senhor Deus. Nós te adoramos porque Tu és um Deus grandioso, um Deus misericordioso, um Deus que está à frente de tudo, que conhece todas as coisas, ó Pai. Nós te oferecemos este culto, ó Pai, para a Tua honra e para a Tua glória, ó Pai, porque somente Tu és merecedor, ó Pai. Fica conosco, nos abençoa, fala conosco, ó Pai, em todos os atos deste culto, ó Pai, e aceita a nossa adoração a Ti, ó Pai. Em nome do Teu Filho Jesus que nós te pedimos e já te agradecemos. Amém. Bom dia, crianças! Olá, bom dia, crianças. Vamos lembrar como que Deus é bom pra gente? Eu espero que vocês estejam bem e com Jesus no coração. Vamos lá? Vamos. Meu Deus é bom pra mim, comigo vai, tão forte brilha o sol e a chuva cai, amor tão grande assim, só Cristo tem por mim, de mim até o fim. Meu Deus é bom pra mim, meu Deus é bom pra mim, comigo vai, tão forte brilha o sol e a chuva cai, amor tão grande assim, só Cristo tem por mim, de mim até o fim. Meu Deus é bom pra mim, meu Deus é bom pra mim, meu Deus é bom pra mim. Muito bem! Agora aproveita que você está em casa aí, louve a Deus junto com o papai e com a mamãe, viu? Um beijo. Eu convido os irmãos a abrirem agora as suas Bíblias ou acompanhar conosco aqui a leitura do Salmo 98. Salmo 98. Cantem ao Senhor um cântico novo.
porque ele tem feito maravilhas. A sua mão direita e o seu braço santo lhe alcançam a vitória. O Senhor fez notória a sua salvação, manifestou a sua justiça diante dos olhos das nações. Lembrou-se da sua misericórdia e da fidelidade para com a casa de Israel. Todos os confins da terra viram a salvação do nosso Deus. Celebrem com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Gritem de alegria, exultem e cantem louvores. Cantem com harpa louvores ao Senhor, com harpa e com voz de canto. Com trombetas e ao som das buzinas, exultem diante do Senhor que é Rei. Ruja o mar e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Os rios batam palmas e junto cantem com júbilo os montes, na presença do Senhor, porque ele vem julgar a terra e julgará o mundo com justiça e os povos com retidão. Olá, queridos irmãos. Olá. Nós estamos com muita saudade de todos e nós queremos estar orando o Robson pela família do seu Mendonça, a Maria Alice pelas Rebecas, do Gleidson e do Kleber, e eu vou estar orando pela Cristina Sintra. Também gostaria de agradecer as orações da Lorena, da Cláudia, do Lucas e do Oscar. Muito obrigado aí pelas orações. Papai do céu, que o Senhor venha cuidar do Kleber, da Vanessa, do Gabriel, da Rebeca, venha ter todos os cuidados necessários na vida íntima de cada um deles, na vida espiritual, na vida emocional deles, que o Senhor possa estar cuidando, meu Pai, dando toda a provisão necessária e que eles possam sentir esse cuidado, meu Pai. Ó, Papai do céu, que o Senhor também venha cuidar da família do Gleidson, da família da Andréia, venha cuidar dos seus filhos, da Rebeca, do Vinícius, venha cuidar do Kaique, da outra filha do Gleidson, cuida de cada um deles, meu Pai. E que o Senhor, assim como a família do Kleber, que o Senhor venha cuidar de todas as necessidades espirituais, emocionais, físicas, meu Pai, supre de todas as necessidades e afasta de todas as pragas, de um modo especial do Gleidson, que ele está à frente desse Covid por ser enfermeiro. Cuide e livra de todos os males dele e todos os seus colegas de trabalho, meu Pai. Também gostaria de orar pela família do seu Mendonça, pela sua filha, pela sua esposa. Cuide dele e dê toda a provisão necessária, que ele possa confiar no Senhor, que ele possa, onde ele estiver, que ele possa ser igreja, que ele possa fazer parte do corpo de Cristo e permanecer firme e forte nos caminhos do Senhor, meu Pai. Em nome de Jesus que eu oro, meu Pai. Deus, eu quero estar colocando diante de Ti a vida da Cristina Sintra e dos seus filhos, Deus, e dos seus pais também, e que o Senhor zele de uma maneira especial pela vida dela e supra todas as necessidades espirituais, emocionais, de todas as maneiras que ela precisar, Deus. Não só ela, mas os filhos dela e a família dela, Deus. Coloco diante de Ti a vida dela, nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Amém. E mandar um grande abraço para o pastor Daniel e sua família. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Olá, tudo bem? Nós somos a Igreja de Cristo, mas o templo é a casa de Deus. E por que nós devemos cuidar do templo, a casa de Deus? Porque aqui é um lugar onde nós recebemos os seus filhos, os nossos filhos. É um lugar onde nós recebemos também os netos, aqueles que já são mais antigos na igreja. E aqui também é um lugar onde nós recebemos a comunidade. Portanto, é um lugar que nós podemos e devemos cuidar. E Deus tem nos dado a graça especial de termos uma revitalização externa do nosso espaço. Esse muro será restaurado, todo o piso no entorno da igreja também será removido e trocado. Nós receberemos uma pintura nova
e nós temos o alvo de colocar esse telhado para que as infiltrações no salão social, elas cessem de vez. E tudo isso a gente pode fazer nesse tempo. Você pode fazer parte disso. Você pode vir conosco. Ore, coloque diante de Deus essas possibilidades e venha conosco. Deus o abençoe. A graça e a paz do nosso Senhor esteja com você. Eu espero que você tenha celebrado ao Senhor com os cânticos, com as leituras, uns momentos que nós tivemos nesse culto de poder falar com Deus, de poder estar junto uns aos outros. Eu quero convidar você para essa última mensagem da nossa série. Nas últimas semanas a gente tem convidado vocês a refletirem sobre as estações da vida e o convite da fé. As estações, relembrando, elas são marcadas por mudanças e transições. A consciência desse processo, mesmo externo, né? As estações da vida acontecem na natureza. Elas também refletem algo que acontece internamente em nós, ou seja, nós também passamos por estações da vida. As nossas emoções revelam isso. E o convite da fé em Deus é o Criador, humano, aquele que mantém a nossa vida, não apenas aquele que nos cria, mas que também nos dá o fôlego de vida. Essa consciência e esse convite nos proporciona a experiência de viver cada etapa, não apenas sendo levados como um vento de um lado para o outro, mas, como nós lembramos na primeira mensagem, nós somos estimulados a viver sob as palavras de Deus a Josué, que disse: seja forte, seja corajoso. E nós podemos também, na segunda mensagem com a pastora Gisélia, refletir sobre a experiência de Abraão e dos discípulos, que nas estações da vida podiam experimentar quem os sustentava e quem era aquele que provia recursos para a vida. No último domingo, nós falamos que as estações da vida é um convite para compartilharmos as boas novas. Como pessoas que encontrou um grande banquete e simplesmente não pode seguir a vida enquanto muitos morrem de fome e sede da palavra de Deus. Uma outra extraordinária lição que podemos aprender com as estações, por exemplo, as estações do ano, é quando nós percebemos que é verão no hemisfério sul e inverno no hemisfério norte. Ou seja, as estações não são as mesmas para todas as pessoas. Cada pessoa tem que enfrentar a seu tempo a sua própria estação. Além disso, as estações não duram o mesmo tempo para cada pessoa no globo. Há localidades no Nordeste que quase não conhecem o outono. Nem por isso as árvores deixam de renovar as suas folhagens todos os anos. Elas aprenderam, e nós também começamos a aprender, que a renovação é a vida, que é a mudança, faz parte essencial do esforço de nós continuarmos existindo. E que não precisamos chorar porque os frutos e as folhas caíram no chão. Há muitas espécies, queridos, de seres que sobrevivem justamente porque tais quedas acontecem e ela mesma, a árvore, precisa dessas aparentes perdas para continuar a sua jornada. O mesmo ocorre com muitos animais que mudam a sua pelagem e a plumagem, e tais fenômenos não indicam a morte. Falam apenas de mudanças. E essas mudanças não são nem boa nem ruim, é somente parte da vida. Hoje eu quero convidar você para nós refletirmos sobre as estações da vida e o convite da fé, pensando no novo lar, pensando
no novo lar com Cristo. Acompanhe as leituras bíblicas no Evangelho de João, no capítulo 4, no verso 1 a 4, e em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 13 e 14. Diz assim o Evangelho de João: Disse Jesus: Não fiquem aflitos, creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu Pai há muitos quartos, e eu vou preparar um lugar para vocês. Se não fosse assim, eu já lhe teria dito. E depois que eu for e preparar um lugar para vocês, voltarei e os levarei comigo para que onde eu estiver, vocês estejam também. E vocês também conhecem o caminho para o lugar aonde eu vou. Então Tomé perguntou: Senhor, nós não sabemos aonde é que o Senhor vai. Como podemos saber o caminho? Jesus respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar até o Pai a não ser por mim. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 13 e 14. Irmãos, queremos que vocês saibam a verdade a respeito dos que já morreram, para que não fiquem tristes como aqueles que não têm esperança. Verso 14, nós cremos que Jesus morreu e ressuscitou, e assim cremos também que depois que Jesus vier, Deus o levará de volta, e junto com ele levará os que morreram crendo nele. Palavras do Senhor. Vamos orar. Pai, nós pedimos que o Teu Espírito Santo nos fale nessa manhã, que o Senhor mesmo traga palavras de vida, de esperança e de transformação ao coração de cada um de nós. Em nome do Teu Filho Jesus, oramos agradecidos. Amém. A fé em Cristo nos salva do desespero. O texto lido em João, no capítulo 14, diz que os discípulos estavam aflitos. O contexto explica que Jesus avisara aos seus discípulos que ele seria crucificado. Jesus também fala da traição de Judas e da negação de Pedro. Não era, portanto, um ambiente confortável para os discípulos naquele momento. Havia ansiedade quanto à partida do Mestre. Também havia um sentimento de não conformidade, de desconforto, pelo fato de eles mesmos perceberem que haveria entre eles traições, negações, e que eles precisariam estar diretamente em contato com Jesus ainda pelos próximos dias. Mas Jesus se dirige aos seus discípulos dizendo: olha, não sejam tomados pelas aflições. A versão que nós lemos nessa manhã é a Bíblia na linguagem de hoje. Não fiquem aflitos, não sejam tomados pela aflição desse momento, não sejam guiados pelos seus sentimentos. Creiam em Deus, creiam também em mim. Essas foram as palavras de Jesus. É o convite da fé que reorienta o ser humano, queridos irmãos e irmãs. É o convite da fé que nos dá esperança para viver em meio a aflições, em meio às ansiedades da vida. Mas não é a fé na fé, é a fé no Deus Criador. Não é a fé numa energia, não é a fé de que tudo vai passar, de que tudo vai dar certo. É a fé no Deus Criador, no Deus que se ofereceu a si mesmo, no Deus que nos substituiu na cruz, o Deus que ofereceu a sua vida no nosso lugar, o Deus que nos amou incondicionalmente. Trata-se da fé no Filho de Deus, Jesus Cristo, aquele que nos amou sem que nós merecêssemos. Queridos, essa verdade ou essa realidade da fé em Cristo nos dá condições de viver uma vida não controlados pelas aflições, pelas ansiedades e pelas preocupações. É a fé na obra salvadora de Cristo. É a fé de que Ele nos deu o seu Espírito e faz companhia conosco e se faz presente conosco. É o Deus que agora vive em nós. E nesse tempo de aflição,
nesse tempo de preocupações, qual é a fé cultivada no íntimo do seu coração? É apenas a expectativa de que algo vai melhorar, de que tudo vai passar, de que tudo vai ficar bem? Como você exercita a fé para manter a sua sanidade, para manter os seus pensamentos cativos a Cristo, para manter a sua vida orientada pela palavra, para manter os seus sentimentos, sejam eles quais forem, diante de Deus, recebendo graça, recebendo esperança, recebendo renovação? Como você tem exercitado a sua fé nesses dias? A fé em Cristo, queridos, também aponta para um novo lar. É o próprio Jesus que disse que a união dos discípulos com Ele era uma união que os traria para uma relação de confiança. E é por isso que o verso de número 2 diz, olha, creiam, ainda no verso 1, creiam em Deus, creiam também em mim. Esse era o chamado de Jesus, creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu Pai há muitos quartos. Há outras versões que dizem, há muitas casas, há muitas moradas, há muitas mansões. O fato é que Deus está dizendo por meio de Jesus que todos aqueles que colocam a sua confiança nele, que colocam a sua fé e a sua esperança nele, viverão com ele eternamente. Há muitos quartos na morada que Deus foi preparar. Há muitas mansões, há muitas casas. Queridos, Deus nos salva, não para nos deixar a nossa própria sorte, inseguros quanto ao presente ou quanto ao futuro, inseguros quanto a essa vida presente ou quanto à vida futura, inseguros quanto à morte. Não. O que Jesus está afirmando é que Ele iria antes preparar-nos lugar, para que onde Ele estivesse, os seus filhos e filhas também estariam com Ele após essa vida. Queridos, a nossa vida nesse mundo tem um fim, ela tem um propósito. Nós fomos criados com um fim e com um propósito. O propósito de agradar a Deus, o propósito de ter comunhão completa com Deus, ter comunhão eterna com Deus. É por isso que nós somos seres infinitos, nós não somos seres que morremos. O nosso corpo fica, mas o nosso espírito volta para Deus que o criou. Em Cristo, os nossos olhos enxergam as motivações das nossas atividades nesse mundo. É por isso que Jesus chama a atenção dos discípulos para dizer, olha, não vivam aflitos, creiam em Deus, creiam também em mim. A vida de vocês não termina aqui. E depois da minha morte e ressurreição, eu vou preparar um lugar para vocês estarem comigo. Os seus olhos devem estar na eternidade. Queridos, o convite da fé é este. Não importa qual estação da vida você esteja vivendo. Não importa, cada um de nós vivemos estações da vida de maneira diferente. Como o hemisfério norte é diferente do hemisfério sul, como cada árvore produz frutos segundo a sua própria estação, seres humanos vivem os tempos de mudança de maneira singulares, de maneiras pessoais. Mas você pode, e eu também posso, nós podemos orar, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Nós podemos sim colocar a nossa expectativa diante de Deus. Essa é uma expectativa digna dos filhos de Deus e de toda a criação que aguarda o dia da redenção. Agora, finalmente eu quero desafiar você a refletir como nós podemos viver aguardando o novo lar, aguardando a vida eterna com Cristo. Ora, eu e você podemos viver apontando o caminho para aqueles que vivem sem esperança. É o apóstolo Paulo, lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, no verso 13 e 14, que diz, irmãos,
Queremos que vocês saibam a verdade a respeito dos que já morreram, para que vocês não fiquem tristes como aqueles que não têm esperança. O número altíssimo de mortes, não somente no Brasil, mas também em todo o mundo, em razão da pandemia e de tantas outras doenças, guerras e mortes, trazem dor e sofrimento. Mas para o cristão, a palavra de Paulo também faz sentido hoje. Não queremos que vocês fiquem tristes ao ponto de desesperarem, sem saber o que acontece com aqueles que já morreram. Ora, queridos, há cristãos vivendo nesse período sem esperança e abatidos como se não conhecessem a promessa da vida com Cristo após a morte. Se você é um cristão em Cristo Jesus, se você é salvo pela fé, ainda que você não conheça toda a doutrina, você precisa saber disso. Há uma vida com Cristo após a morte, e isso deve encher o seu coração de esperança, e isso deve ajudar você a lidar com as aflições, com o medo. Isso deve ajudar você a lidar com esse momento presente. Ora, quando nós perdemos essa esperança, queridos, nós não temos uma esperança com a qual compartilhar uma vida com Cristo após a morte. Por isso muitos não têm tido ousadia para falar da esperança da vida eterna. Por isso muitos têm sido tímidos no seu testemunho a respeito desse tempo presente. Por isso muitos, queridos, temos ficado acovardados diante da realidade do nosso tempo presente. E Paulo conclui no verso 14 dizendo: nós cremos que Jesus morreu e ressuscitou. Essa é a nossa fé, amados. Cristo morreu e ressuscitou. E se Cristo morreu e não ressuscitou, diz Paulo em outro trecho, vã é a nossa fé. E nós somos os mais perdidos, os mais sem esperança desse mundo. Assim nós cremos que o mesmo Cristo que morreu, depois Ele voltará e nos levará de volta com Ele. Levará a todos que morreram crendo nele, todos que confiaram no sacrifício da cruz para a sua salvação. Você crê nessa verdade? O nosso texto de João diz que quando Jesus disse: olha, vocês já sabem o caminho, Tomé, ainda sem ter clareza quanto a esse ponto, disse: mas nós não sabemos o caminho, Senhor, mostra-nos o caminho. E Jesus disse: olha, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Queridos, nós precisamos falar de maneira clara. Nós precisamos falar de uma maneira clara. Jesus é o único caminho, Ele não é um dos caminhos. Jesus é a realidade, é a verdade manifesta. Todas as verdades que existem no mundo, elas se concretizam ou não em Cristo, a verdade de Deus. Ele é a vida, é aquele que nos dá plenitude, é aquele que nos dá a capacidade de viver uma vida mais plena, mais orientada, mais cheia de sentido. Esse é o convite de Jesus para mim e para você. As estações da vida, elas ganham mais sentido quando nós atendemos ao convite da fé, ao convite de viver de maneira corajosa em Deus, ao convite de saber que Ele sustenta e provê todas as coisas, o convite de espalhar as boas novas do Evangelho e
a consciência de que este não é o nosso lar, este não é o nosso mundo para vivermos eternamente. A Bíblia diz que Jesus preparou lugar para nós. Eu quero convidar você para orar nesse momento. Eu quero convidar você para orar pedindo que Deus renove em você o desejo de estar com Ele na glória. Que essa consciência cresça em você, não como uma maneira de escapar do mundo ou dos seus sofrimentos, mas pela beleza de Cristo e pela alegria da sua companhia. Mas também que você peça a Deus para que você possa orar para compartilhar do amor dele e de Jesus como único caminho, como única verdade e vida para aqueles que ainda vivem sem esperança. Ore aí na sua casa e onde você estiver assistindo essa mensagem. Pai, nós pedimos que o Senhor renove em nós a esperança de vida, que o Senhor também nos dê a alegria de compartilhar as boas novas do Evangelho, que a gente possa se entristecer sim com as milhares e milhares de mortes que têm acontecido no nosso tempo em razão das diversas doenças, mas que a gente também, Pai, encontre esperança na mensagem bíblica de que Jesus voltará e nos levará para viver com Ele para todo sempre. E que essa mensagem nos inspire, Senhor, também a não negligenciar, a não nos omitir em falar dessas palavras de esperança para aqueles que vivem sem esperança. Em nome de Jesus. Queridos, eu quero convidar vocês agora para nós participarmos da mesa do Senhor. Eu sei que nessas últimas semanas dos meses, a gente tem feito isso à distância, e a comunhão da mesa, de maneira presencial, provavelmente seja insubstituível como corpo de Cristo, com a representação de todas as pessoas aqui. Mas eu quero convidar você, que provavelmente já preparou o pão, já preparou o cálice, para nós ouvirmos uma música para nos inspirar nesse momento. Nós vamos ouvir essa música e você deixa a mesa disposta aí para que todos participemos juntos. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu. Nada irá me separar. Tua mão me firma.
Vejo o sangue de Jesus, nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu, nada irá me separar. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus, nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu, nada irá me separar. O véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está. O véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está. E quando tudo se acabar, estarei seguro, pois sei me amas, pois sei me amas. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus, nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu, nada irá me separar. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus, nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu, nada irá me separar. Senhor Jesus, na noite em que foi traído, ele tomou o pão e, tendo partido, ele deu graças, dizendo: isto é o meu corpo que é dado por vós. Todas as vezes que vocês comerem do pão, todas as vezes que vocês beberem do cálice, vocês estarão anunciando a minha morte e ressurreição até que eu venha. Examine-se, pois, o homem, a mulher, a si mesmo, e coma do pão e beba do cálice. Você que está com crianças que são membros dessa comunidade, você é convidado a instruir o teu filho e a tua filha e a distribuir os elementos com eles. Eu quero convidá-los para que você possa fazer isso agora. Distribua o pão, distribua o cálice e tenha um momento de oração em família. Tenha um momento de comunhão com a família, convidando a Jesus para ser parte desse momento precioso na sua vida e na vida da igreja. Disse Jesus: este pão representa o meu corpo. Vamos comer dele todos. Este cálice representa o meu sangue derramado em favor de muitos. Bebam dele todos. Eu quero te convidar para um momento de oração. Ore com sua família.
Tenha um tempo em família orando, porque Jesus um dia se entregou por nós na cruz. Ele entregou o seu próprio corpo, Ele derramou o seu próprio sangue e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Tenha um tempo de oração em família, tenha um tempo de oração a sós, se você estiver sozinho, mas coloque-se diante do Senhor agradecendo por esse privilégio de poder participar da mesa do Senhor, ainda que à distância, ainda que cada um na sua casa, cada um no seu lar. Nós vamos orar a oração do Senhor. Convide as crianças que estão presentes com você a também orarem juntamente com você e com sua família. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Queridos, eu quero convidar você a tirar uma foto em família e mandar para que a gente possa montar um quadro, né, da nossa igreja em comunhão nos lares, a nossa igreja em comunhão nos lares. Eu quero convidar você nesse momento também para continuar orando uns pelos outros, orando pela nossa comunidade, orando pela vida do nosso país, orando pelas autoridades públicas, orando também para que Deus continue a encorajar o seu povo nesse tempo difícil. Deus o abençoe, em nome de Jesus. Estamos chegando ao final do nosso culto. Queremos agora orar pelos irmãos, interceder. Coloque diante de Deus a sua gratidão pelas bênçãos recebidas e também os seus pedidos. Oremos. Senhor, nós te louvamos porque Tu és um Deus maravilhoso, um Deus de infinita graça, um Deus de misericórdia, ó Pai, de amor. Nós te louvamos, ó Pai, pelas bênçãos recebidas de Ti, Senhor, porque Tu tens nos guardado, nos sustentado, ó Pai, e a honra e a glória seja somente Tu, ó Pai. Queremos colocar agora diante de Ti, ó Pai, todos aqueles que estão neste momento nos assistindo, ó Pai, a Tua igreja, ó Pai. Te pedimos ao Senhor pelos enfermos, que Tu esteja já visitando-os, ó Pai, em nome de Jesus, curando-os, Senhor Deus, e que eles possam vir a testemunhar de Ti, Senhor Deus. Te pedimos também por aqueles que estão com problemas espirituais, ó Pai, que Tu esteja, Senhor Deus, tirando toda a ansiedade, de todo o medo, toda a depressão, Senhor Deus, que eles possam estar descansando em Ti, Senhor Deus. Ó Pai, também te pedimos por emprego, por sustento, ó Pai, aqueles que estão necessitados, que estão carentes de alguma coisa, que Tu já esteja socorrendo, Senhor Deus. Tu conheces, ó Pai, cada coração, Tu conheces, Senhor Deus, o que vai em seus corações, Senhor Deus. E pedimos, Senhor Deus, que Tu já esteja, Senhor Deus, agindo, que eles possam, Senhor Deus, ter a certeza, ó Pai, que Tu já estás ali no controle de todas as coisas, Senhor Deus. Te pedimos pelas igrejas espalhadas em toda a face da terra, ó Pai, que Tu possa estar abençoando, sustentando, Senhor Deus, e que logo isso tudo possa passar, ó Pai, e podemos nos reunir presencialmente novamente, ó Pai, para honrar e glorificar o Teu nome, ó Senhor Deus. Te pedimos também pela nação, ó Pai, pelo Brasil, ó Deus, que Tu esteja, Senhor Deus, colocando a Tua mão sobre este povo, ó Pai, que eles possam reconhecer que somente Tu és o Senhor, ó Pai. Te pedimos pelas autoridades, ó Pai, pelo presidente,
pelos senadores, vereadores, ó Pai, aqueles que estão ali, ó Pai, porque Tu permitiste, ó Senhor Deus. Que eles possam, Senhor Deus, pensar no povo, ó Pai, e que cesse toda corrupção, Senhor Deus, que Tu possa estar, Senhor Deus, abençoando este povo, ó Pai, e que eles possam reconhecer, ó Deus, que Tu és o único Deus, o único, ó Senhor Deus, que pode, ó Pai, arrumar todas as coisas, que Tu pode, Senhor Deus, mudar toda essa situação, Senhor Deus. Obrigado por tudo, ó Pai, nós Te louvamos e agradecemos, ó Pai, reconhecendo, ó Pai, que Tu és o Senhor, que somente Tu estás sobre todo e sobre todas as coisas, ó Pai, para a honra e glória do Teu nome. Amém, Senhor Deus. Recebam a bênção. Que o amor de Deus vos una, a alegria de Deus vos inspire, a paz de Deus vos envolva, a coragem de Deus vos sustente, e a bênção de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, repouse sobre vocês hoje e sempre. Amém. Uma boa semana, que Deus os abençoe.